Oi pessoal, aqui é o Joey e eu sou do canal Ascendente. Bom pessoal, até que enfim eu vim com mais um vídeo sobre o tarô. E hoje eu vou estar falando sobre 3 arcanos muito importantes no decorrer da nossa vida, que ele fala muita coisa que a gente precisa aprender, que é a roda da fortuna, o enforcado e a morte. A temida carta da morte, que não tem nada a ver com o que o povo acha que tem. Bom, primeiro eu vou estar falando para vocês sobre a roda da fortuna, essa carta muito bonita, que representa as mulheres dos nossos destinos. E eu vou estar lendo aqui para vocês algumas coisas que eu escrevi sobre este arcano. A roda da fortuna. Este é o arcano de número 12. Essa carta simboliza nosso destino, pois a imagem vemos 3 mulheres que tecem nossos caminhos. O arcano diz que nada acontece por acaso ou por coincidências. Tudo foi meticulosamente tramado pelas senhoras da noite. Esta carta é uma carta que expressa movimento, pois a roda nunca para. Então ela explica muito dos altos e baixos da nossa vida e nos acalma de um modo, dizendo que tudo é passageiro. Bom, se vocês perceberem, na simbologia dessa carta, tem 3 mulheres, uma tece, a outra separa o fio e a outra corta. Isso significa a nossa trajetória de vida, quando a gente tem um caminho a percorrer, quando a gente tem que separar e observar o que a gente colheu durante esse caminho e o que a gente tem que ceifar da nossa vida para a gente poder continuar. Essa carta também representa o meio, o início, meio e fim, também representa o passado, presente e futuro, então ela representa muitas coisas. Então eu precisaria de um vídeo só para ela, porque ela é uma carta muito completa. O louco, ele aprende nessa carta uma coisa muito importante, que é, tudo é passageiro. Então não adianta espernear, não adianta fazer drama, porque se for para acontecer, vai acontecer. Porque tudo que acontece no nosso destino não é uma coincidência, é uma coisa que já está escrita. Quando a gente ouve aquele dizer popular que estava escrito nas estrelas, é mais ou menos isso, sabe? As tecelonas da noite, elas tecem a nossa história e a nossa vida pra gente só seguir e aprender as coisas que elas vão colocar nos nossos caminhos. Então não adianta fugir das coisas que vão acontecer. A gente tem que aprender a lidar com as coisas, somente isso. Bom, agora, lembrando que essas 3 mulheres aqui representam as moiras da mitologia grega, as senhoras do destino, as senhoras da noite, a únicas divindades que Zeus temia, porque elas são filhas da noite, então elas não têm um pai, sabe? Elas são filhas de uma coisa muito antiga, que é a senhora noite, entendeu? Então ninguém pode com elas, e ninguém controla elas. E essa carta aqui também vem falar sobre o movimento, ó. Você pode ver que esse carinha, ele tá pleno ali em cima, e aqui ele já começa a cair, aqui ele já tá sem sorte total. Só que essa carta também ela vem falar para quando a gente começar a descer o nível quando começa a dar as coisas ruins da nossa vida, a gente não pode estagnar, a gente já tem que começar a subir de novo, entendeu? Agora vamos ler ela, o que ela fala quando sai num jogo. No sentido divinatório, a roda da fortuna prevê uma mudança repentina de sorte. Isso pode ser tanto no sentido positivo quanto no negativo, mas independentemente de como gira, ela sempre promove o crescimento em uma nova fase de vida. Não podemos prever o que virá no nosso encontro, ou melhor, qual será a transformação. Mas por trás dessa mudança estão as moiras, uma imagem do centro dentro de nós mesmos. Portanto, o louco é despertado de sua acomodação e começa a descida para a sua própria fonte. Então essa carta também vem falar sobre acomodação. Então o louco aprende a não se acomodar. Quando começa a dar errado, ele já procura fazer alguma coisa para dar certo, entendeu? Porque não pode se acomodar, gente, não pode. Bom, agora a gente vai estar falando sobre o enforcado, que é essa carta aqui, com carinha
de cabeça para baixo, com as pernas amarradas. E essa carta é o arcano de número 13, nos fala sobre os sacrifícios que temos que fazer em nossas vidas para algo maior, como por exemplo, deixar para trás um sentimento que antes lhe fazia bem e que te passava segurança, mas que agora você deixa-o para lá para poder descobrir-se em outros sentidos e sentimentos. Ou seja, essa carta ela vem falar sobre sacrifícios que a gente opta fazer para a gente poder ganhar evolução ou ganhar algo maior em troca. Por exemplo, a gente está num emprego que é fixo, mas a gente não gosta tanto, e a gente larga esse emprego para procurar algo melhor. Então é um sacrifício, porque você vai deixar as regalias do antigo emprego para procurar algo melhor. Então essa carta ela representa isso. Essa carta também nos diz que devemos ficar mais serenos e calmos com as coisas que nos acontecem. Pois, na roda da fortuna, vimos que tudo tem um propósito e um tempo para começar e acabar. Então, gente, vocês podem perceber que o carinha aqui, além de tudo, ele tá com uma cara serena. Ele não tá preocupado com o que está acontecendo, porque ele sabe que tem que acontecer aquilo para ele ascender, sabe? Para ele crescer. Então, o louco aprende que nada está no seu controle e que ele deve fazer alguns sacrifícios para ganhos maiores. Ou seja, ele tem que largar algumas coisas de mão para conseguir coisas melhores, entendeu? Isso tem que ter muita maturidade para fazer isso, porque para sacrificar algo que a gente gosta, não é fácil. Então, é muito bacana o significado dessa carta, e a divindade regente é Prometeu. Bom, pessoal, agora vamos ler o que essa carta significa numa tiragem. No sentido divinatório, Prometeu, o enforcado, prevê a necessidade de um sacrifício voluntário, com o propósito de adquirir algo de maior valor. É aquilo que eu disse. Ele opta por sacrificar aquilo. E esse pode ser o sacrifício de algo externo que anteriormente proporcionou segurança na esperança de algum potencial possa ser espaço para o seu desenvolvimento. Ou pode ser o sacrifício de uma atitude preferida, como uma superioridade intelectual, ou um ódio inesquecível, ou uma busca insistente por uma fantasia inatingível. Desta forma, o louco responde ao desafio do giro da roda, com uma disposição em colocar a sua confiança nas tramas invisíveis do inconsciente e aguarda, muitas vezes com medo e ansiedade, na esperança de uma vida nova e melhor. Então é muito bacana o significado dessa carta. Ela é muito forte porque às vezes a gente fica tão ansioso com as coisas que acontecem e a gente não para crescer com aquilo tudo que está acontecendo, sabe? Porque tudo de ruim que acontece na vida, gente, é por um propósito. Como tudo na vida é um propósito. E agora a gente vai falar sobre a temida carta da morte, que não é tão temida assim. Lindíssima essa carta. Bom, a carta da morte, gente, o povo acha muita coisa ruim dela quando eu tô fazendo alguma tiragem pra alguém e sai ela, a pessoa já regala os olhos e já fica, meu Deus do céu, vou morrer. E não é bem assim. Essa carta ela vem falar sobre um desprendimento, sobre deixar ir. Então eu escrevi algumas coisas aqui para exemplificar melhor para vocês. A morte. Arcano de número 14 vem nos dizer sobre aceitar o fim das coisas. A carta da morte nem sempre representa a morte da vida, mas representa o fim de algo, como por exemplo, o fim de um sofrimento ou de um relacionamento. Quando nós aceitamos os fins, nós abrimos espaço para o novo. Então, gente, a carta da morte, ela vem falar sobre isso, da gente ser livre com as coisas e deixar as coisas irem. Porque quando a gente deixa uma coisa ir e bota fim naquilo, a gente ceifa aquela coisa ruim, a gente abre espaço para coisas novas, para novas energias. Então vamos parar de ver a morte como algo ruim. Não só a morte física, mas a morte de várias coisas, morte de sentimentos, morte de amizades, morte de não sei o que. Então a gente tem que saber aceitar e lidar com esse tipo de morte. O louco aprende que deve aceitar o fim das coisas e que ele precisa pôr fim em outras. Como por exemplo, você está num relacionamento abusivo, você vai esperar acabar? Você tem o direito e o dever de você mesmo ceifar isso, porque o teu livre-arbítrio te permite fazer isso. Porque muito dos sofrimentos que a gente vive, a gente opta por viver aquilo.
Entende? Então a gente tem que raciocinar mais e aceitar de menos. Então, a divindade regente dessa carta, obviamente, seria Hades, né, gente? O deus do submundo, que ceifa as almas e as energias que leva pro submundo, né? Vamos ver o que essa carta falaria num sentido divinatório. No sentido divinatório, a carta da morte implica algo que deve chegar ao fim. Se essa experiência será penosa ou não, depende da capacidade da pessoa em aceitar e reconhecer a necessidade de encerramentos e finalizações. Porque nem sempre, gente, o fim tem que ser penoso, tem que ser dolorido. A gente decide como lidar com aquele fim, entendeu? Principalmente nos relacionamentos. A gente sempre tende a sofrer muito no fim de um relacionamento, porque a gente não tá sabendo lidar com aquilo. Mas quando a gente é maduro e lida com aquilo direito, a gente consegue até ser amiguinho do ex, entende? Então a gente tem que ter maturidade para deixar as coisas irem. Porque tudo na vida, gente, tem um período. Sabe? Você vai ficar com aquela pessoa um período de tempo até você aprender, a não ser que esteja no seu destino ficar com aquela pessoa pro resto da vida, entendeu? A carta da morte prevê a oportunidade de uma nova vida, caso a velha possa ser abandonada. E dessa maneira, o louco avança no submundo, deixando para trás a sua vida anterior e preparando-se para o futuro mais desconhecido. Então, quando ele fala mais desconhecido, é dar espaço para as coisas novas da vida. Porque a gente tem o medo disso, do desconhecido. Mas a gente aprende tanto com o desconhecido, só que o medo do desconhecido nos priva, nos ceifa de aprender com aquilo, entende? Então a gente tem que acalmar o rabo, ficar na nossa e aprender a lidar com esses sentimentos principalmente de perdas. Porque às vezes, como diz Joelma, não perdeu, foi livramento, sabe? A gente tem que pôr essas coisas na cabeça. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Os arcanos maiores estão acabando e eu vou ver se eu vou continuar essa série com os arcanos menores, porque não tá tendo muitas visualizações, isso me deixa meio tristinha, mas eu não sei se eu vou continuar com os arcanos menores, porque são muitos arcanos e... né, gente? Vamos dar um curte like aí, vamos divulgar esse vídeo pra me animar, pra mim continuar essa série, porque senão eu vou parar. Porque vocês têm que incentivar a gente também, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like bem gostoso, e é isso. Beijos, blessed be, muito axé pra vocês.